sabedoria, vamos pedir tudo isso. Mas a gente dá foco a isso, né? A fartura. Porém, tem bori para acalmar. Outros elementos de outra forma, com outra ritual, com outra, outro foco, né? Com outros elementos. Culto ao Ori, acho uma coisa muito interessante, é um dos assuntos que tem me chamado muita atenção ultimamente, é culto ao Ori, até por acreditar que eu tenho necessidade de estar cultuando o meu Ori melhor, né? Uma pessoa mais coesa dentro daquilo que eu vim buscar. Então, por ter essa necessidade, é um assunto que eu tenho lido bastante, né? Tenho procurado muito me informar sobre Ori, sobre culto ao Ori. Existem até comunidades, eu não sei se seria famílias, né, que só cultuam Ori. Eu já ouvi falar disso, chama Orinican. Eu ouvi Só falar, cultuam não Ori. conheço Não pessoas tem. que façam só isso, mas eu Eu vejo que li deve dar sentido. sobre o assunto, achei muito interessante, né? A justificativa é que Ori é o único que vai com você para tudo quanto é lugar. E aí você cultua Ori, 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 Ori. Aí entrei nesses questionamentos de, poxa, mas se eu preciso de uma energia que tal divindade detém para me facilitar. Aí, sabe, eu entro muito em conflito com aquilo que eu estudo. Será que o meu Ori vai ter o discernimento? Claro que vai de buscar, mas será que eu não preciso fazer fisicamente alguma coisa para aquela divindade? Os praticantes desse culto alegam que Ori é capaz de buscar a energia que você precisa, mesmo que você não faça nenhum tipo de ritual para aquela divindade, É. só mantendo o equilíbrio e tratando do seu Ori. Eu achei isso muito interessante. Claro que eu não vou pôr em prática, mas achei bem interessante a leitura agregadora, aquilo que eu falo, né? Conhecimento ele não ocupa espaço, porém eu não vou trazer para o meu dia a dia. Eu vou parar de hoje para amanhã, eu não cultuo mais Oxóssi, não cultuo Exu, não cultuo Ogum, não cultuo mais ninguém, só vou cultuar Ori. Não é o que eu vou fazer, né? Mas achei bem interessante a literatura. Eu acho que espiritualidade tem aí para dar e vender, Tem. né? Eu acho que se está no caminho da pessoa, se a pessoa faz e está dando certo, sobre o tal do Orinican, né? Ori como uma única divindade para a pessoa, mas sei lá, eu não, eu não conseguiria. Honestamente, eu não conseguiria, Acho não. que a pluralidade faz parte da gente, né, Babá? Então, o culto, ele agrega vários fatores. Então, você tem a questão do Ori, você tem a questão do Orixá, você tem a questão das mães, você tem a questão das magias, você tem a questão do Ebó, você tem a questão do Etutu, você tem a questão do Egoriru, que já é outra prática. Então, assim, é um agregado de situações que você tem que saber colocar tudo, lidar com tudo isso sem excluir nada. Então, por exemplo, eu concordo que eu tenho a visão, que o Ori é a principal questão, é a principal forma da sua espiritualidade. Porém, se fosse só o Ori consegue tudo, nós sairíamos fora do sistema de Candomblé e do Ifá. Aí não existiria iniciação. Então, aí, assim, é uma Foi coisa... exatamente nesse ponto aí que eu me perdi. Não, como o Papa falou. Veja, tem pessoas que fazem isso dar certo, tudo bem. Só que aí isso é um outro tipo de religião, outro tipo de culto, né? E muitas vezes, por exemplo, você passou por um ritual de Buri, você precisa sim ir no Odubó daquele orixá, muitas vezes, ser feito um ritual lá e o seu ori, por exemplo, que for um orô e tal, e seu ori ser alimentado junto através das rezas, cânticos daquela energia. Então você precisa desses outros braços e tudo isso se junta e você busca um melhor caminho para você, buscando tudo isso, orixá, ori, magia, entendeu? Não é só uma questão, né? É a mesma coisa se a pessoa resolver amanhã ou depois por ela cultuar só um orixá, por exemplo. Não, que nem um católico. Não vai dar certo. Porque, de repente, por mais que seja o orixá do ori da pessoa, o orixá ori, você tem que consultar, porque, de repente, naquele ciclo, a pessoa precisa cultuar outras energias agregadas ao orixá dela. Ela está numa fase, de repente, que ela tem que cultuar muito Xangô, cultuar muito Oxóssi, ou cultuar, enfim,
Então, o culto ele é muito complexo e a pessoa tem que saber lidar com, e não pode descartar nenhum fator desse. Você imagina como seria sua vida cultuando só Ogum, todos os dias só Ogum pro resto da vida? A pessoa pode não, vai desequilibrar completamente o campo espiritual dela. Né? Ela tem que ter um equilíbrio. Imagina, nossa, ainda mais o senhor que é iniciado por Ogum, eu que sou iniciado por Ogum também, nossa senhora. Eu acho que ia ser uma loucura se cultuar só Ogum todos os dias. Pois é. Na segunda semana, eu acho que o vizinho ia falar bom dia, eu ia dar um soco na boca dele. Essa prática de culto a Ogum e Oxóssi também é muito, muito presente, né, no Ifá, no culto tradicional, né, de cultuar as divindades ambas juntas, né? Eu acho muito do jogo, né? Oi? Depende da família também, né, Babá? Sim, o que eu conheço disso, o que eu vejo na prática, né, é que depende muito do oráculo. Muito do jogo. Agora, tem famílias que não cultuam nem Oxóssi, cultuam Ogum. Tem o cultuam Ogum, e no Ibaogum, no Jubaogum, eles cultuam Oxóssi quando precisa. Tem uns que cultuam só Ogum. Entendeu? Como é dito, né, o Tobiodé, o líder dos caçadores, né? Então, tem muitos sacerdotes que entendem que você cultuando ele, você está cultuando todos os holodés juntos, né? Mas isso é uma visão, é que tá. É uma visão, é um modo operandi. Eu cultuo Oxóssi e cultuo Ogum, cultuo os dois. Eu também. Eu cultuo os dois, mas eu cultuo separados, porém juntos. Eu não consigo fazer culto para um sem cultuar o outro, né? Mas em dois Odubós diferentes. Tá? Em Odubós separados. Então, isso mesmo. É como eu digo, separados, porém juntos. Né? Eu não no mesmo dia que você quer dizer, né, Thiago? Tipo, você vai mexer com o clã dos Odés, você vai obrigatoriamente. No meu caso, tá? No meu caso. Eu diria que na mesma hora. Eu não faço separado, mas não vejo problemas em quem faça. Né? Eu não vejo problemas em. Na verdade, eu não vejo problema no cu de ninguém. Né? Cada um cultua se estiver dando certo da forma que acha que dá certo. Legal. Eu tô nessa vibe também ultimamente. Se tá dando certo, vai na fé, fica lá e tá tudo certinho, né? O importante é estar fazendo bem para você, porque às vezes as pessoas estão num caminho, se iniciam e aí há um retrocesso, há como a gente estava conversando antes, a pessoa passa por várias privações, várias coisas, até se adequar àquela energia, né? E aí desanima no meio do processo, acha que aquilo não vai funcionar, aquilo não é para ela, não flui, aí vira o axé do cadinho. Isso cabe dentro do candomblé pra caramba. Tenho certeza que deve se aplicar também para alguns praticantes de Ifá, que é o axé do cadinho, que é aquela pessoa que pedra que muito rola não cria limo, né? A gente tem tido muita debandada de pessoas de uma casa para outra, se inicia num lugar, toma obrigação uma, toma 3 anos na outra, 7 anos na outra, aí depois descobre que ele quer fazer ICC, depois ele não quer mais ICC, ele quer só Ifá, aí depois ele desiste de tudo, que se converte, aí depois ele volta para Umbanda. E isso eu estou falando porque tem uma pessoa aqui pertinho da minha casa que passando por uma situação parecida, de ter tido tudo, absolutamente todo o equilíbrio que era necessário na vida, mudou de religião e a não presença da fartura, do equilíbrio é notável. Sabe? O desequilíbrio é total. Você percebe que não há uma interação, sabe, das coisas, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Por quê? Porque não era aquele caminho e a pessoa insistiu que era aquele caminho. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E às vezes não é para você, né?
Então, aí eu volto naquela questão que é o que eu vivi, o que eu vejo, que eu particularmente dou muito valor à questão individual, da individualidade, né? Porque, assim, a pessoa, ela tem necessidades que muitas vezes no coletivo essas necessidades elas são oprimidas, elas não são alimentadas, né? Então a pessoa tem essa necessidade. Então por isso que eu vou dar assim exemplos práticos, tá? Exemplos práticos. Por exemplo, uma pessoa mesmo que se cuida comigo. Ela estava há 20 anos no sistema coletivo, aí não importa qual, mas sistema coletivo. Estava há 20 anos, e a pessoa estava 20 anos assim, mal. Até a própria família dela estava desprezando ela, a pessoa financeiramente mal, aí acabou o casamento. Ela vivia ali, uma situação ali de mendigo espiritual falando português. Ela estava 20 anos. E além de ela fazer tudo isso ainda, por cima, ela tomava crítica, mais paulada. Além de ela já estar assim, ela só era criticada. Né? Aí um dia, me procurando lá no jogo, eu vi que ela estava sendo vítima, que esses termos não são usados, mas existem, de vampirização, de roubo de sorte. Ela estava sendo vítima. Ela estava servindo ali como se fosse uma mula. Então, estavam sugando a energia dela, sugando, e estava cercada de pessoas falsas. Os odus que se manifestaram. E que ela tinha que o quê? Se afastar daquele meio. Foi a primeira coisa. E aí, ela ficou com medo, porque ela é um direito dela, foi buscar informações. Não, mas você tem a sua família. Muita questão de dar ênfase à família e se esquecer da necessidade da pessoa. Então, ela tinha que carregar a honra da família. E eu falei para ela, olha, você querer carregar nome de família está te levando à vida que você está levando. Aí a escolha é sua, o direito é seu. O sacerdote, ele só interpreta o que fala. Ele não pode ficar dando opiniões muito pessoais. Tem que interpretar e deixar a pessoa fazer o que ela achar melhor. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu joguei, eu falei diretamente para ela, falei, você tem um espacinho na sua casa? Tem. Tá bom. Fui lá, vi, consagrei um espacinho, mandei ela deixar todos os assentamentos na casa, falei, você não vai tirar nada. Até porque eu tinha visto, ela fosse tirar, iriam fazer situações nos assentamentos que ia ter que despachar do corpo. Hoje a pessoa, depois de um ano, ela está muito bem. Tá? Estou dando um exemplo prático que aconteceu. E também vi outras pessoas também, amigos, que fizeram isso e caíram por uma individualidade. Não estou dizendo que isso seja o ideal, estou dizendo que eu vejo a individualidade como principal, tá? Por coisas práticas que a pessoa fez. E vejo muitas pessoas no coletivo sendo refém de franchise familiar. Então ela fica ali refém, muitas vezes ela quando vai precisar tirar um ebó, cobra um caro dela, mas ela tem que ter R$ 500 para colaborar com a festa da casa. E ela fica ali anos. E a espiritualidade, a essência dela não é despertada. Até porque muitas vezes não há interesse. É melhor ela ser um povinho ali seguir. A casa precisa disso também. Eu sei que é uma coisa assim delicada, mas eu estou sendo sincero. Mas é um assunto real mesmo, né? É um assunto real. E você vê que tem pessoas que têm um caminho diferenciado e você fala assim, meu Deus, o que essa pessoa ainda está fazendo, sabe? Consigo, né? Essa história de ser vítima de má interpretação, né? Isso eu escutei há muito tempo atrás, não vou me lembrar de qual fonte, porém trouxe isso para minha vida e num ponto não positivo, num ponto pejorativo, tá? Sinônimo do candomblé é fofoca. Não lembro de quem eu ouvi, porém achei um termo pejorativo e não trago isso para a minha vida. Mas do Ifá também, do Ifá também. Sinônimo do candomblé é fofoca. E aí, a pessoa que estuda muito é mal vista, a pessoa que não estuda nada é mal vista, a pessoa que toma O2G é mal vista, a pessoa que se iniciou é mal vista. Em todos os momentos, em algum lugar, em alguma hora, você não vai ser bem interpretada, né? E o conselho que eu tenho dado para algumas pessoas que têm me procurado é, se o lugar não te cabe mais, cara, não te cabe mais, né? Um lugar que você tem que ficar o tempo todo, né? Se acomodando, né, para caber, se ajeitando para caber, pisando em ovos, deixando de ser o que você é, né? Por exemplo, eu amo cantar candomblé. Se alguém me tirar isso, tá me matando. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Cantar, botar minha voz para as coisas, rezar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Se alguém tirar isso de mim,
Tá me matando. Vamos supor que eu vá a um lugar, comece a frequentar um lugar em que as pessoas não respeitem essa minha individualidade, essa minha questão, e ali eu começo a definhar, mas não vou sair porque é conveniente, né? Tem muita gente que está na conveniência, como o senhor disse, e não procura se mexer para andar. Então, assim, não é demérito nenhum. Daqui, ó, serviu para mim até agora não serve mais, eu, ó, vou guiar no Zambia, porque para mim não está dando. E tudo bem, sabe? Eu também vejo muito isso. Eu acho que é a questão da pessoa se encontrar, sabe? Da espiritualidade da pessoa se encontrar, da pessoa se encontrar no meio que ela pratica. Vejo muito isso dessa forma também. Você tem muitos orixás, Babá? Não tenho muitos, assim. Iniciado muito poucos, né? Eu, assim, o trabalho que eu exerço, ele é mais também individualizado, né? Então, eu faço consulta, faço rituais. Tem pessoas que falam, olha, eu gostaria que você iniciado, está dando caminho, mas eu queria ser iniciado. É uma coisa totalmente assim, como se fosse até um sigilo. Ela quer bem privacidade. Isso no IFA é completamente possível. Já no AFO, já fica difícil isso aí, né? Eu fiz a gente tem que ter a praça. A gente tem que ter praça. Você tem que ter a satisfação pública, né? Que quem é aquela pessoa, todas aquelas questões que aí é como eu digo, faz parte do sistema afro. Quem está lá tem que se adequar também. Eu acho que a pessoa tem que respeitar. Mas o sistema do IFA, não. Por exemplo, você tem babalaos nigeriano, brasileiro. No caso, eu tenho um ilha-axé estruturado, mas tem pessoas que não têm. Então, eles atendem aqui, eles viajam para o Rio de Janeiro, viajam para a Bahia, e eles vão atendendo e vão fazendo os rituais. Eles não, por exemplo, eles não têm rituais mensais. Aqui eu faço, uma vez por mês, rituais coletivos, né? Não, que não é cobrado nada. Mas o meu forte é mais a individualidade. Eu me encontrei mais nisso, entendeu? E eu procuro fazer o que Fá manda. Não, se a pessoa tem um capricho, eu não vou criticar o capricho. Mas se Fá dizer não é para fazer isso, eu não vou fazer por dinheiro. Até porque, é que eu falo, quem tem... eu tenho juízo, a gente quer, né? Não quer entrar numa punição, né? Exatamente. Exatamente, porque vem a cavalo, né, Babá? Não é Mesmo, a punição não é bobeira. Não é folclore que as pessoas acham. E eu tenho medo disso, cara. Eu tenho medo. Não é respeito, não é medo mesmo de orixá, é medo. Seja o orixá do alto, é orixá, é tudo orixá, divindade. Eu prefiro ter medo e me manter desse jeito. Se as pessoas Mas esse medo é por experiência própria, Babá? Ou é só precaução? Pelos dois. Eu presenciei tanto pessoas do Candomblé, que eu tenho amizade, quanto pessoas do IFA, com sabedorias assim, extremas. Sabedoria de a pessoa ter os 286 odus no ori. Na memória. 15 versos de cada um, assim, coisas absurdas. E essas pessoas realmente terem problemas por a questão do Iwaktuelé, né, do comportamento. E falarem para mim antes, não, meu filho, isso não existe. Isso aí é para quem não tem conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu jogo, vejo qual é o ebó, qual a magia, eu vou me limpando. Teoricamente, isso tem lógica, mas na prática não funcionou para essas pessoas. Então a gente acaba tendo medo, né? Você vê que não é brincadeira. Orixá não é bonzinho, orixá, ele não é santo, né? É uma energia bruta e que muitas vezes eles não perdoam, eles são implacáveis. Eu prefiro não me manter assim, né? Entendeu? Eu tenho presenciado alguns ataques assim de energias brutas na pele. É complicado. Eu sou dessa política de ser temente a orixá e... Exatamente. E eu acho que quem tem medo, então sempre o meu melhor, porque o pior, né, a gente fazer o pior, tudo bem, eu acho que todo ser humano tem a capacidade para tanto fazer o seu melhor quanto fazer o seu pior. Mas quando você faz o pior, dá ruim, né? Na hora da colheita, ninguém planta giló e colhe quiabo. Você plantou giló, uma hora o giló vai brotar e você vai ter que colher cru, entendeu?
Mas muito conhecimento, Babá, o problema é que quando a pessoa adquire muito conhecimento, ela acaba perdendo medo. Ela acaba perdendo. Porque ela conhece muito ebó, ela conhece muito ofo, muito magia, ela conheceu muito a manipulação, porque existe isso, a manipulação. Então ela acaba perdendo a noção que ela é um humano e ela acha que manipula orixá, manipula todo mundo. E aí eu já vi coisas aí que não são nada agradáveis e me deu medo. Eu falei, opa! Se uma pessoa com uma sabedoria dessa cair numa situação dessa, eu não vou cair, né? Exatamente. Se ter a palavra manipulada já traz um problemão danado pra gente, imagina você ter mais de um ataque de uma divindade, né? Por burlar essas leis, né? Burlar essas regras, né? Mas isso é fruto do ego, né, Babá? Né? As mães são muito implacáveis na cobrança delas. Perigosíssimo. Eu tô ciente. Perigosíssimo. Tô bem ciente, Babá, bem ciente. E assim, essa parte, né, o candomblé, ele é muito, não digo vago, porque existem algumas pessoas que têm um conhecimento e até fazem algumas satisfações adequadas e aduras e tudo mais. Porém, existem indivíduos com particularidades e com necessidades de culto, com necessidades de satisfação maior, né? Com uma necessidade de apaziguamento maior. Então, algumas pessoas apanham muito, e eu sou uma das pessoas que tem apanhado bastante desse tipo de situação, né? Então, eu oriento sempre as pessoas a procurar o caminho aos quais elas se sentem confortáveis, porém, tudo que vai te beneficiar, que vai te trazer alguma coisa para te melhorar como pessoa, para fazer da sua vida um lugar melhor, não vejo problema, sabe? Em você procurar um babalaô, em fazer um jogo, um Opelé, em você fazer um Eridi Logum, em você fazer uma inserção de magia para uma determinada coisa que é um problema seu, pessoal, que foi identificado. Não vejo problema, isso não faz de um candomblecista menos praticante do candomblé por conta disso, né? Sim. Não, eu acho que é você procurar levar com a maior seriedade possível, porque isso, Iá, senhora, essa não é brincadeira. Eu vejo que a religião que a gente está é a mais radical, energeticamente, é a mais radical. Né? O próprio candomblé também, nós mexemos com a parte energética, ela é muito intensa. Então, nós temos que tomar cuidado, e ela não vê se a pessoa é sacerdote, se é humorixá. Divindade, na hora do ajuste, quer saber se é sacerdote. Verdade. Eu procuro ver com a moto, por exemplo, tem pessoas, sacerdotes, que eles jogam o Pelé sem ler. Lembrando que o Pelé são 256 odus, e cada um desses odus tem versos próprios, folhas próprias, tem uns que tem orins ou fós próprios, todo um caminho próprio, né? E ele tem o quê? Ele tem a base dos 256 odus. Isso todo sacerdote tem, que nem no Erim de Logum. Você tem a base, né, do Ocaran até o Aláfia. Você tem uma base, pelo menos, do que cada um está dizendo. Só que o que acontece? Eu já consultei com o nigeriano, com o brasileiro, né? E tem muitos que, na frente do consulente, eles não querem fazer nenhum tipo de consulta, leitura, que eles acham como se isso diminuísse eles. Porém, o jogo deles não vai ser tão rico de quem der uma consultada. Porque para você, por exemplo, vou dar exemplo das minhas anotações, eu tenho uns 30 versos de cada um quando eu jogo. Se eu não der uma consultada ali, eu vou ter em mente, de repente, 2, 3 versos de cada um só. Então, eu tenho que me preocupar com o consulente, procurar fazer uma consulta melhor para ele. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu consulto a leitura, né? O Baba Thiago também tem essa prática. Eu faço isso, por exemplo. Eu acho que é uma maneira de você procurar passar o melhor para a pessoa. Entendeu? E tem muitos sacerdotes que estão mais preocupados em mostrar um poder, em mostrar que eles têm aquele conhecimento, e o consulente fica muitas vezes com uma consulta 50%, ele podia ter uma consulta muito melhor. Né? Então, são alguns fatos que nós falamos aí, né? A pessoa está preocupada com a imagem dela, né? E talvez ela vê que o ler alguma coisa vai ferir a imagem dela, o estar com uma roupa que não é uma roupa africana vai ferir a imagem dela.
E aí Vamos acaba começar se a dar preocupando mais radiografias com para isso, essas pessoas, né? e aí acaba se preocupando mais com isso, e o consulente que chegou lá, às vezes, todo cagado, vai sair com dúvida. Porque a pessoa ela devia estar lá em prol do consulente, se preocupando com o consulente, e não, ela está se preocupando com a roupa dela. Eu já consultei com bastantes babalôs, praticamente 80% consultaram. Eu não vou citar nome aqui, mas babalôs conhecidos mesmo consultaram leitura, sim. Primeiro faz, óbvio, muita coisa sem leitura, mas em vários momentos consultar para poder se aprofundar no Odu que foi sacado. Principalmente no Odu Impolé, né? Ele vai fazer a amarração dos ímbios ali, tudo. Você está aprofundando naquele Odu, entendeu? Então, é a mesma coisa, a questão da roupa também, a questão do franchise. Essas coisas, como eu te falei, até da questão da foto, não me encanta isso. O culto ele é muito mais profundo que isso, né, cara? Então, é um fator que, lógico, tem momentos que você tem que se vestir legal, né? Sim. Filar, tal, mas né, isso, por exemplo, não me encanta. O senhor viu? Eu atendo de bermuda. Porque eu acho que é assim, se a pessoa que vem jogar comigo, ela veio para prestar atenção na minha roupa, ela veio pelo motivo errado, entendeu? Então se a pessoa tá afim de ver a minha roupa, ela, porque eu atendo de bermuda, às vezes está naquela correria do dia e vou pôr uma roupa bonita para atender alguém, não é não dar importância à pessoa, a roupa, né? É dar importância à pessoa, sim, sentar lá e falar, agora esse momento vai ser para aquela pessoa. Eu acho que o sacerdócio é isso. O sacerdócio, independente de conhecimento, o sacerdócio é se doar. Então, naquele momento, você vai estar lá para aquela pessoa e dane-se sua roupa. Você podia estar pelado. Você dá divindade para a vida da pessoa é necessário. Você faz muito bem, Thiago, isso também. Não puxando sardinha, porque não tem necessidade disso. Né? Quantas vezes eu já não fui jogar e a gente não jogou, a gente só conversou, né? E aí a gente vai fazer o jogo no dia seguinte, porque passou do horário, não dá mais, né? Olha, irmã, agora não dá mais para jogar, e porque de tanto que a gente conversa, eu percebo, né, em alguns sacerdotes, essa preocupação com ajudar o indivíduo no todo, né? Em se inteirar da vida, né? Em procurar, olha, mas se você não fizer isso aqui, será que não melhora? Isso aqui, assim, como amigo, oráculo para saber o que o oráculo tem para dizer, orienta, o que o oráculo determina, e dali ficar horas falando sobre o assunto, esmiuçando o assunto, porque a preocupação do zelador é com a tua melhora, né? Com o teu bem-estar. Sensacional. As pessoas que eu tenho o costume de me consultar, gosto e sempre recomendo para todo mundo. Oportunidade de jogar com você também, viu, Babá Fernando? Aí para saber também como é que faz, a gente joga também. Tu sabe, eu gosto dessa consulta não por vai ficar jogando com todo mundo. Não, sabe? Pontos de vista diferentes me atraem, sabe? Eu gosto de pessoas diferentes, né? Então, de olhar, às vezes, uma situação com outro ponto de vista. E eu não enxergo isso como traição, como não estou sendo fiel ao jogo do meu zelador, eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo, sim, como uma procura de melhorar aquilo que tem de latente em mim, ou que em um jogo não foi identificado, mas em outro foi. Carzinho, ajeitando, acomodando, sabe? Por exemplo, a consulta do Babatiá é muito Eu voltei, eu tinha Adoro. caído. Machucou, irmão? Machucou? Tudo. Puxa Um vida. pouquinho, mas já voltei. Eu gosto muito do jogo, eu gosto muito do Baba Thiago, muito do jogo do Baba Thiago, não só
porque a gente troca, a gente conversa, né, durante o jogo e virou uma relação de amizade mesmo. Antes já era, virou depois do jogo mais ainda, acho que mais escrachado ainda mais depois do jogo, porque aí a pessoa entra na sua vida de fato, né, e vai começa a ter informações que eu não sou muito de dar informações, embora as pessoas achem que me conhecem, né? Então, quem tem acesso às minhas informações pessoais, né, no âmbito pessoal, aí fica pior, né? Intimidade, mais ainda. Eu recomendo muito. Para indivíduos demanda uma dedicação muito grande. Tem que ter mais alguma coisa, o Babá Fernando? Você acha que além de conhecimento do oráculo, além de um coaching, alguma coisa do gênero, sabe? Você tem que fazer um preparatório psicológico, você tem que ter um pouco de psicólogo, um pouco de assistente social para fazer um jogo? Tem sacerdote fazer isso, né? Mas eu conheço sacerdotes que jogam muito bem, o jogo dele é 15 minutos, mas é um jogo assim, que ele fala o que tem que falar, te passa os rituais e pronto. E tem sacerdotes, por fazer isso, que o jogo vai para meia hora, 40 minutos, uma hora, aí não dá para você cronometrar isso. Agora, eu acho que, fora tudo isso, né, que a senhora falou, tem que ter o sacerdote, ele tem que ter ali para-raios. Ele tem que ter situações para ele não virar vítima, porque ele joga para um, joga para outro. Ele está trocando energia ali. Ele está entrando energia, e aquilo que não quer que a pessoa caminhe, vai começar, vai ver ele como uma solução, então ele vai virar inimigo. E não tem como ele fugir disso. Né? Ainda mais se ele começar a cuidar da pessoa. Se aquela pessoa ela tem, por exemplo, certas demandas, ou maldições, hereditário, o que for, não quer que ela saia daquele caminho, quer que ela fique aprisionada ali, elas vão atacar, se possível, qualquer um que tentar ajudar. Então, é uma opinião minha. O sacerdote vai jogar, primeiramente ele tem que consultar para ele para ver se ele está irê. Se ele não tiver irê, ele tem que usar coisas rápidas, geralmente magia, para ele, naquele momento, se positivar. Ver o que ele está fazendo. E aí ele atende o consulente e depois do jogo ele tem que ver como é que ele está. Que o Odu está respondendo para ele, se ele está bem, se ele está ibi, né? Então ele tem que ter tudo isso para que ele não seja vítima, né, dos consulentes, porque isso existe, né? Então, eu vejo muita questão da estrutura. Ter os seus odiobós arrumados, estar sempre cuidando do seu ori. É um conjunto de coisa, né? É um conjunto de coisa. Ser sacerdote não é fácil. O pessoal vê só a parte bonitinha. Acho que é por isso que eu não quero. Mas ser sacerdote não é fácil, né? Não é fácil. É uma cadeira de legal, vidro mesmo. Né? Eu acredito, eu vejo isso, é muito gratificante, eu fico muito contente quando alguém para e fala, nossa, obrigado. Né? Eu acho que isso é mais do que qualquer valor que a pessoa pague. Mas é muito desgastante, Sim. é muito cansativo, tem uma exigência muito grande, né? Como que você vai passar para alguém e falar, olha, vai lá, cuida do seu sonho se você não cuida do seu? É bem complicado. O sacerdote. E outra, né, Babá? Questões que eu já passei. Outro, pode colocar para mim? Questões que eu já passei. Por exemplo, de jogar para um casal sentado na mesa, na minha frente ali. E ali estava tendo, assim, um dos Odus que manifestou foi o Odi Medi, né? Falava de adultério, tal. É aquela cara de paisagem que você para assim e fica tipo... Certo, mas aí... Oh, my God. Aí que tá uma questão. Eu vi aquilo ali que estava partindo ali de um dos dois ali, não importa, mas estava partindo, ali tinha traição constante, né? Só que, então, eles não vieram lá para piorar o que já está, eles vieram para tentar uma ajuda. Então, se eu chego, por mais que eu estou sendo verdadeiro, aí que está também uma questão que você aprende na prática. A verdade também, muitas vezes, se destrói a pessoa. Eu poderia, por exemplo, o sacerdote, ele tem essa autoridade espiritual, ele está sendo coerente com o que foi o Odu sacado, chegar na cara dos dois e falar. Só que se ele fizer isso,
Cara, o cara pode agredir a mulher na rua, ele vai destruir o que já estava frágil. Ele não pode, na minha opinião, não pode fazer isso. Aí, o que o sacerdote tem que fazer? Ele fala, ó, o relacionamento de vocês não está bem, tá faltando. Então, ele tem que ir por um caminho de esperança, mas também ele não pode inventar. Ele está vendo que está tendo ali aquela situação, ele também não pode falar, tá, né? Então ele tem que procurar ajudar. Não chegar com a verdade na cara, porque as pessoas que estavam ali é um relacionamento de indas e vindas, indas e vindas. Se você falar isso, vai ser mais uma separação, né? Você tem que ter esse manuseio, né? Saber como falar a verdade. E gera aquele risco também, né? A gente vê muitos casos por aí da pessoa que é traída e põe a culpa em quem descobriu a traição. E aí você não sabe de onde essa pessoa vem, aí a culpa vira sua. Mas teve um caso aí há muito tempo, tanto que minha família ainda tinha loja de artigos religiosos, faz bastante tempo mesmo, de pai e mãe de santo que falou, olha, seu marido está te traindo. E aí a pessoa foi lá e arranjou encrenca com o marido foi lá e matou a mãe de santo. Gente. Mas, ô Babá, veja bem. Entrou, deu 3 tiros na cara dela. Babá, mas você concorda que aí, eu não estou dizendo, veja, se o sacerdote, o pai de santo, ele tem isso no oráculo, ele tem o direito, a autoridade de expressar. Mas assim, entre nós, você não concorda que pode ter sido um ato também, ele aproveitar isso para ter uma palavra maldosa? Precisava ele fazer isso? Pode ser. Quando ele faz isso, ele coloca ou a esposa ou o marido sem nenhuma chance de melhorar. Ele encurrala a pessoa e condena. A pessoa, se ela ficar quieta, ela está apedrejada, é que nem um gato acuado. Então, o que o marido faz? Primeira coisa, ou ele aceita e é apedrejado, ou ele diz que o pai de santo é mentiroso. Então, só sobra para a pessoa que está traindo atacar. Ele não dá uma oportunidade da pessoa procurar, olha, a situação não está bem, você procurar falar a mesma coisa de uma maneira mais sutil. Porque senão você... Exatamente. Se essa mãe de santo... Se essa mãe de santo tivesse falado para a pessoa, olha, seu relacionamento não está legal, vamos procurar trabalhar isso aí, vamos ver o que precisa resolver, né? Agora, quer lacrar, eu acho que os pais e as mães de santo têm essa coisa da lacração também, né? Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que são de um culto diferente e tem Ifá, né? Se um consulente faz a pergunta, eu estou sendo traído, Ifá não tem que ser, você não tem que responder a pergunta que a pessoa fez? Olha, existem perguntas de sim ou não, tanto no Erim de Logum quanto no Pelé. O sim ou não você tem. Isso depende muito, do sacerdote. Se ele quiser ver, ele vê. Não, sabe por que eu estou perguntando? Porque, assim, existem N situações dentro do trato ao ser humano. Por isso que lá no comecinho eu perguntei se tinha um quezinho de psicólogo, um quê de assistente social, um quê de preocupação com a saúde do neófito, do seu orixá, da pessoa que está na sua casa de santo. Porque isso engloba tudo isso que o senhor está falando, né? Se eu estou com uma mesa de Erim de Logum, né? Se eu estou ali com, sei lá, um Opon, se eu estou consultando o Pelé, se eu estou consultando... Eu não vou consultar o Pelé, tá, gente? Eu estou consultando o oráculo. E eu tenho obrigação de ser verdadeira com aquilo que eu recebo. É uma obrigação minha. Se o consulente virar para mim e falar assim, eu estou sendo traído, se eu falar, olha, o seu relacionamento não anda legal, eu não estou respondendo a verdade. Sim. Então aí, olha só, tem que ter todo um trabalho, quer dizer, o pai de santo, ele tem esse direito de abrir a palavra e falar assim, você está sendo traída. Ele tem esse direito. Porém, na minha concepção, ele tem que ser mais do que um detentor só daquela palavra, daquela mensagem. Ele tem que ter um jogo de cintura, sabe? Eu vou falar, olha, eu acho que isso não é uma pergunta legal para fazer agora que o seu relacionamento está fragilizado. Porque pode ser interpretado de uma maneira, tal, por conta da sua fragilidade. Vamos melhorar isso? Vamos melhorar aquilo? Lá na frente a gente faz essa pergunta. Entende?
Para Exato, dar vai ter gente- essa vai ter gente que vai floreada, falar, né? não, eu quero fazer agora e dane. E aí? É punk. E aí? Mas aí vai do sacerdote. O sacerdote ele pode falar, por exemplo, ele pode simplesmente ver no sim ou não, ele amarra o hipo ali, e o hipo vai responder se tá ou não tá. Mas ele pode falar, pera um pouquinho, o Odu que abriu o jogo para você, o Odu Hipolé, o Odu tal. Esse Odu diz que não é para você se preocupar com tal fator no momento e com o outro. E eu vou seguir o Odu Hipolé. O sacerdote também pode. É o mais coerente. Porque a maioria das pessoas, elas começam a entrar em coisas, elas esquecem a orientação do oráculo e entram no capricho. Ah, mas eu quero saber se o meu vizinho não sei o quê, se o meu vizinho olhou para mim, se o meu marido não sei o quê. Isso é tétrico. Agora, vai do sacerdote. Se o sacerdote quiser ver sim ou não, ele vê. Seja no Erin de Lugum, seja no tarô, seja o que for, ele vê. O oráculo responde, entendeu? O oráculo não tem É filtro, não. perigoso. O oráculo responde. Perigoso isso aí. Eu penso que tem que ter um jogo de cintura, como o Babá disse. Ou você vai falar, não vou ver isso por causa disso, ou vai no jogo de cintura mesmo. Fala, olha, não é a hora, não é o caminho, vai pensar em você, vai pensar na sua saúde, vai pensar em ficar bem. Isso falar, meu, aqui ó, o oráculo diz que sim. E aí a pessoa também entende a traição como ela quiser. Nem sempre a traição é conjugal. Né? O cara chegar para a esposa e falar, olha, eu vou ficar até mais tarde no serviço, e no final ele foi jogar bola com os amigos dele, é uma mentira. Mentira também pode ser traição. Será que essa pessoa entende dessa forma? O oráculo é bem complicado. Na dúvida... Mas tem pessoa que ela pega você de um jeito que não tem dúvida. Ela pega você e fala, ó, quero saber se o meu marido, o nome dele é fulano de tal, ou mociclana, se ele tem relacionamento com outra mulher. Não tem, aí não tem jeito, aí não tem Aí... não tem aí, velho, aí já é. Ai, meu pai, gente. Olha, ser zelador é complicado demais para minha cabeça mundana, gente. Eu não teria esse discernimento. Não teria. Eu não teria esse discernimento, não. É gostoso. Sabe qual é o momento que, pelo menos para mim, o momento que mais te paga? É quando a própria vida te mostra algumas coisas, né? Você acompanhou um caso, veio uma mãe me procurar no começo da pandemia e para fazer um jogo e posteriormente o ebó para o filho dela que ele estava muito doente, ele estava na UTI e você acho que deve lembrar. Eu falei, nossa, hoje eu fiquei meio mal e tal. E a gente fez o ebó e a pessoa saiu da UTI andando, né? Mérito meu? De forma alguma. Eu não fiz nada, eu fui só instrumento de orixá. É assim como todo e qualquer sacerdote. Sacerdote não é mágico, não. Sacerdote não tem poder. Quem tem poder é o orixá. Eu acho que são essas coisas que pagam. A pena, que faz valer a pena essas perguntas de meu marido, minha mulher tá me traindo. Eu vou ganhar na Mega Sena. Eu vou ficar rico rápido. Eu respondo muito, as pessoas me perguntam muito isso. Eu vou ganhar na Mega Sena? Tem muita gente que busca e fala, eu queria saber se eu vou ficar rico rápido. Cara, mas o que você está fazendo para ficar rico? Nem jogando na Mega Sena, não está trabalhando e não está jogando na Mega Sena, como que você quer ficar rico? Ai. O que é riqueza, né? Exatamente. Então eu acho que são essas coisas, assim, essa parte pitoresca do sacerdócio, né? Das perguntas inusitadas. Mas tem a parte dos filhos rebeldes. eu não posso reclamar dos meus seguidores, dos meus orixá, não posso mesmo. Tudo bem, sou suspeito para falar que a Denise é administradora do grupo, né, também. Mas mas eu não posso reclamar. Vai aquela tiquica daqui. Então, assim, nessa trajetória dentro do candomblé, eu vi muitas pessoas não se identificando com a religião e fazendo um cavalo de batalha interno, né? E aí acabam virando
não yaôs tranquilos, não pessoas que estão ali para somar, assim como também já acompanhei trajetória de zelador que está se familiarizando com a zeladoria, vamos dizer assim, né? E também errar, e tudo bem. O problema, na minha concepção, em ambos os casos, é empatia, sabe? É saber que cada um está vivendo um grau de evolução diferente, né? E que tudo bem. E que tudo bem, cada um tá com seus problemas, e que tudo bem, cada um tá num grau diferente, né, de evolução. Tudo bem, tá tudo bem. Para mim, em ambas as situações falta um pouco de empatia, sabe? Do Yaô rebelde, por que vem a rebeldia, da onde veio, né? Em atos impensados de zeladores austeros que tomaram uma postura que talvez hoje, com o conhecimento que tem hoje, a maturidade que tem hoje, lá atrás não fariam de outra forma, fariam melhor, com mais benevolência, né? Só que em ambos os casos eu não deixo de ver que faltou empatia de ambas as partes, sabe? Eu não serviria para o cargo de zelador por conta disso. Eu penso muito. Eu acho que para ser zelador você tem que ter conhecimento, mas você tem que ter isso que vocês têm, sabe? De se jogar e acreditar e ter fé que cada dia é um dia melhor e que cada pessoa. Eu oscilo muito nisso, né? Eu não tenho muito esse autocontrole que vocês têm. Olha, pode falar, Babá. eu vejo assim, se tiver no seu destino ser sacerdotisa, a senhora vai ser. Isso aí é uma coisa que o próprio destino te leva ou te arrasta para isso, né? Mas assim, quando você está nessa situação, você vai colocar o seu tempero, você vai botar o seu modo operante ali. E as pessoas que se identificarem vão estar com a senhora. Quem não se identificar, procure outro. Então, eu vejo assim que eu tinha esse certo receio, mas quando você entra em campo mesmo, você vê que muita coisa muda, muita coisa que você achava já não é. Eu, por exemplo, eu gosto, eu acho gostoso. Eu não conseguiria viver se não fosse isso. Pra você ver como é que é. Você falar assim para mim agora, ó, eu vou te dar isso, aquilo, é uma coisa que tá no meu destino, tá no meu caminho. Eu gosto, né? Eu gosto de me aprofundar, gosto muito de magia, acho que a magia, nesse ponto, blinda muito o sacerdote, ele precisa de muita blindagem, enfim. Mas isso eu te falo, se tá no seu caminho, mais cedo ou mais tarde, isso aí vai acontecer, isso aí é fato. Não tem como correr, não. E ninguém nasce pronto, né, Babá? O senhor hoje é o mesmo sacerdote que era depois que você começou? Irmão, deu uma cortadinha no som agora. Opa, internet aqui, tá? Gente, eu não tô vendo e nem ouvindo, vocês mais. Só para registrar. Agora voltou. Voltamos? Então como eu estava dizendo, né? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto, né? Hoje, o senhor é sacerdote há tanto tempo, o senhor é a mesma coisa que o mesmo dia, o primeiro dia do seu sacerdócio? Ou a vida te moldou? Vai moldando, exatamente. As situações vão te moldando, você vai se transformando. E, na realidade, irmão, eu vejo que você tem que se adequar ao que você está predestinado. Porque o que você foi predestinado não vai se adequar a você, que nem o orixá. O orixá não vai se adequar ao seu mundo. É você que tem que ter obediência em primeiro lugar, que você faz muito bem aí, e se adequar a ele, cara. Isso no começo pode gerar muitos choques, né? Com o seu lado social, com a sua família, porque nosso público, ele é mal visto, e aí seria um outro assunto à parte, o porquê disso também, né? Que a principal culpa é dos próprios adeptos, mas enfim, isso é um adendo. Mas assim, cara, você tem que acompanhar e você tem que botar as ferraduras que forem necessárias. Na prática mesmo, não tem mimimi, né? Você tem que ir para cima e, claro, vai aprendendo. Mês a mês, semana a semana, ano a ano, você vai mudando, né, cara? Eu não teria essa preocupação, não, viu, Bárbara? É isso. Se tiver que ser, vai ser. Não tem muito como fugir.
Quanto mais Não, você tenta fugir, não pior é. almejo. Não almejo, não é um foco para mim, né? Eu tenho muita vontade de ajudar, né, o meu zelador. Isso eu tenho. Tenho muita vontade de ajudar ele Que é na um cara condução da sensacional. casa. Que eu tenho muita vontade de ajudar a conduzir a casa no que ele me permitir ajudar. Tenho vontade de estar ao lado dele enquanto me for permitido estar. Eu tenho algumas dificuldades diferentes do que vocês falam, né? Eu tenho o conhecimento para mim, ele é aquela mente que se expandiu e não retroagiu, né? Então eu não vou conseguir fazer determinadas situações sabendo que aquilo não condiz com o que eu acredito. Sim. Entende? Então, assim, eu não vou fazer. Como eu estava dizendo antes da gente entrar em live, né? Eu vou ser a primeira zeladora de orixá bequeira da face da terra, porque eu vou assumir publicamente de que vai se haver uma consulta a Ifá, porque eu quero saber o Odu daquela pessoa, a predestinação. Então, vai ser feito um chefá ou alguma coisa do gênero, sabe? Eu vou ser bequeira, porque o conhecimento que eu detenho hoje, ele não me permite, no trato ao indivíduo, ser só superficial, entende? Sim. Não estou aqui dizendo que o candomblé faça isso superficialmente. Estou dizendo que eu, Bárbara, enxergo outros caminhos. A minha forma de enxergar é outra. Então, eu prefiro estar no ciceroneando o meu zelador a estar na posição dele. Sabe? Eu prefiro 1000 vezes estar ali sobre os comandos, sobre a forma como ele, a particularidade que ele tem de tratar o orixá, que é lindo, que é com carinho, que é com dedicação, que é com suor. Eu prefiro isso a eu ter que tomar decisões, porque talvez por esse emaranhado de informações dentro da minha cabeça, talvez eu não seja uma pessoa a ser seguida. Talvez eu realmente tenha que seguir alguém. Entende? Mas isso assim, muitas vezes você pode também, numa dúvida, consultar sacerdote. Por exemplo, consultar o babá. Eu devo ir por esse caminho? Ele é uma pessoa, por exemplo, muito competente para te orientar. Um exemplo, né? Lógico. Meu zelador em si também, o Babá Fernando. Meu zelador é uma pessoa sensacional, que nunca me negou conhecimento, que muito pelo contrário, desde que eu me entendo por gente e manifestei o desejo de deter o conhecimento, ele nunca me freou. Ele nunca me disse, apesar de eu nunca ter pedido permissão também, que eu tenho esse problema, eu nunca pedi permissão para aprender e, em contrapartida, ele também nunca me disse, olha, não vai, não aprenda. Só que você tem... isso, o conhecimento é uma faca de 2 gumes. Né? O conhecimento ele te traz uma abrangência de determinadas situações que você tem que parar e falar assim, não, peraí, eu pratico isso, então é isso que eu tenho que fazer. O conhecimento veio para agregar, para me ajudar, para me fortalecer, para me melhorar como pessoa, para eu saber o que eu preciso na minha individualidade, ou para quando eu ver um caso esporádico de alguma coisa, saber orientar, porém, eu não pratico isso. Tá legal. Quando você consegue separar isso, perfeito. Né? Perfeito. Mas eu não me vejo, de verdade, Baba Fernando, não me vejo nessa posição, não gostaria, não tenho vontade de cuidar de pessoas, não é uma coisa que me quentinho, não. Eu faria o seguinte, né? Iria lá no seu Odubó, um dobagem, com a cabeça para o chá, e falava, minha vontade é tal, mas quem sou eu para contrariar a sua? Eu já fiz muito isso, Deixa na mão dele. Deixa na mão dele. Fiz muito, eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso, Baba Fernando, muito. Pai, olha, eu não sou ninguém na fila do pão, porém, o senhor sabe que eu não quero cuidar de pessoas. Não tenho competência, não me acho apta. Mas seja feita a vontade do senhor na minha vida. Espero que seja ficar do lado de Oxum. Sempre coloco isso quando eu vou conversar com a Oxóssi. Espero que seja ficar aqui na casa de Oxum, do lado de Oxum. A sua vontade. Por enquanto está funcionando. Mas veja, o Tesorixá acata e ele fala, tudo bem, eu aceito assim.
tudo depende do que está no seu destino. Se no seu destino tiver essa aceitação, isso é uma outra via também. Não existe um destino único e imutável. Agora, existe a predestinação. Se está no seu destino mais cedo ou mais tarde. Agora, está no seu destino, isso pode entrar em uma via ali. E o orixá falar, tudo bem, então, fica aqui que eu aceito. Isso também existe. Né? Eu acho que vai, no seu caso, que é a questão do orixá, vai tudo do sagrado. É verdade. Eu acho que a gente tem que deixar tudo na mão do orixá. Tudo na mão do orixá. Isso é um costume que, infelizmente, não é tão forte aqui no Brasil ainda. Nós consultarem orixá para as grandes decisões na vida. Você vê a maioria das pessoas procurando o jogo quando tá com problema. Não, eu já mudei a minha concepção com relação a isso, né? Já mudei poucas muito. Pessoas que vão lá e procuram o jogo, pelo menos o que eu vejo, né? Não sei se com o Babá é diferente. Mas o que eu vejo, muitas pessoas vêm e buscam o jogo, tipo, tô com um problema. Ninguém fala, olha, eu queria saber se eu trocar de emprego agora vai ser legal, se essa oportunidade que está aparecendo na minha vida vai ser boa, se eu devo fazer algo para que ela seja boa. Né? Não, a maioria está preocupada em resolver o problema. Acho que falta esse costume. O que o senhor sente disso, Babá? Sim, eu acho que as pessoas deveriam seguir, não precisa, aí que está a questão. Elas não precisam seguir como nós somos religiosos, é diferente. Sim. Não precisa ser um religioso, mas ela tem que ter uma doutrina. Então, eu vou consultar uma vez por mês, ou eu vou consultar 3 vezes por ano. Ela tem que ter um ritmo. Né? Ela não pode só alimentar orixá, quando tem problema. Vai chegar uma hora que eles não vão responder da mesma forma para a pessoa. Então, eu vejo que ela tinha que ter uma, vamos dizer assim, uma palavra bem objetiva, uma aliança, né? Então, procurar, olha, de tanto em tanto tempo eu vou ver como é que tá, vou me cuidar, se tiver bom, eu só agradeço. Se tiver algum problema, eu vou procurar pedir o auxílio, o caminho. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um evangélico sério, estou dizendo. Ele faz. Ele está toda hora ali com Deus, com a energia, com a egrégora dele, independente se ele está bem ou não está. Eu acho que também no axé tinha que ser por esse caminho. O orixá, o orifá para você, ele tem que estar em todos os momentos, né, cara? Porque às vezes a gente reclama da situação, né? Fala, mas eu achei que esse emprego novo ia ser legal, achei que ia ser bom, e tinha tudo para dar certo, chegou lá, deu errado. Às vezes o problema não é o emprego, né? Às vezes já estava previsto aquilo, a pessoa que não questionou, a pessoa que não consultou. Eu acho que hoje, com a cabeça que eu tenho, até que para casar novamente eu consultaria o orixá. Sim. Para casar tem que ser muito. Para casar tem que consultar e mais de uma vez. Até para casar novamente eu consultaria o orixá. Absolutamente para tudo, assim. Hoje eu tenho tomado muito isso para mim, sabe? Grandes decisões, coisas que vão mudar a minha rotina, ou que vão não só nesse sentido, para me alinhar, né? Com as energias e tudo. Consultar o orixá é fundamental. Fundamental, fundamental, fundamental. Verdade. A gente tem alguma pergunta, Thiago, no chat? Alguma coisa que o pessoal está em dúvida? Alguma coisa do gênero? Hoje, olha, por incrível que pareça, hoje o pessoal fez bastante comentário, mas não fizeram perguntas. Eu acho que isso é bom, né? Eu acho que é sinal de que está bem esclarecido, né? Deixa eu ver. Sim. O Vinícius Souza Ruas, ele perguntou se quando a gente recolhe para fazer santo, nosso ori assimila energia. Deixa eu entender a pergunta dele. Porque assimilar energia acho que ele estava perguntando naquela hora que a gente estava falando daquele culto, da pessoa cultuar só ori. Só ori, né? Nesse culto de somente a ori, como que acontece? Pelo que eu entendi, como que acontece se a pessoa virar de santo, se ela vai virar de santo? E eu sei lá, Vinícius, porque eu não faço esse culto, não. Porque esse culto, assim, por mais que a teoria seja bem interessante, né? É uma teoria bem interessante,
Não recomendo a leitura para pessoas que não tenham uma vasta visão de culto orixá, né? Uma abrangência, pelo menos um pouquinho de cada vertente, né? Que entenda um pouco sobre a semântica de culto orixá. Não recomendo essa leitura de culto a ori, porque senão a pessoa sai dali achando que é autossuficiente, né? E não é bem assim que funciona. E o culto prega a autossuficiência, né? Esse culto a ori prega a autossuficiência. Então, assim, se eu preciso de tal... Observar. Oi? O Vini falou que está muito bom observar, assistir a live. Ai, que bom. O Vini está sempre conosco também. Beijão, viu, Vini? Muito obrigada, viu, por acompanhar a gente sempre aqui.